Fala, meus queridos e queridas! Cara, estamos começando mais um Oxa História e uma edição daquelas especialíssimas para falar de um tema mais que especial. Mas antes, vamos lá, né? Ao que já é de costume. Meu nome é André Araújo, estou aqui eu, Silvio Joaquim, tá? Vou até fazer aqui a boa, não leia, e Samara Vasconcelos. Eis o papo de hoje, papo mais que fantástico. Hoje estamos gravando dia 1 de setembro, estamos necessariamente no mês da independência, né? E é um mês importante porque é justamente o mês que marca 200 anos da independência do Brasil. Então, hoje é um podcast, como o André disse, super, ultra, hiper, mega power especial. Com certeza. Detalhe, né? Que não somente este podcast, mas este mês está repleto de surpresas e está sendo um mês especial pra gente. Vai ser um mês aí fantástico, que vamos trabalhar muito a temática da independência. Eu já estou empolgada desde agora para saber como serão os próximos episódios. Mas enfim, Pois né? é, meus queridos. Exatamente. Mas enfim, olha, é sério, mas pegando o gancho que Samara falou, a gente produziu muita coisa legal, muita coisa interessante, não só pro YouTube, certo? Que você tá vendo aqui, inclusive, se não tá inscrito, se inscreve, pelo amor de Deus, né? Não sei o que você tá fazendo que não se inscreveu ainda, tá? Mas a gente também vai produzir pro Instagram conteúdos massas, assim, de verdade, né? Teve o último conteúdo que você já viu aí, da viagem de Pedro, né, o filme, que foi uma experiência muito legal da gente fazer. A gente foi assistir a estreia, nós fomos convidados, então foi uma parada muito da hora mesmo. E se você não viu, né, volta aí um vídeo anterior e veja, porque tá muito massa. Se você não viu o filme, também vá assistir, tá? Samara, Silvio, vamos então começar esse podcast hoje sem muita enrolação hoje. O negócio hoje vai ser papo reto, direto. Afinal, estamos aqui nos antecedendo, né? Estamos no dia 1, mas logo mais vai ser chegar no dia 7 de setembro. Esse podcast vai ser publicado um dia depois, certo? Do dia da independência, mas vai estar ainda tudo muito próximo ali, os ânimos, né? Tudo à flor da pele, ali, os nervos e tudo mais, aflorados. Então, vai dar para aproveitar e vai dar para curtir esse momento. Vamos embora agora. Então vamos embora falar sobre o evento aí que mais mudou a história do nosso país, principalmente quando a gente compara com os nossos vizinhos. Vamos falar finalmente sobre a independência do Brasil, que aconteceu nada mais nada menos que em 1822. E que começa, na realidade, um processo bem antes ao, de fato, 7 de setembro de 1822, que é o dia que, de fato, nós conhecemos como o dia oficial da independência do Brasil. Nós podemos dizer que começamos quando com esse processo? Em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Silvio, conta aí pra gente por que eles vieram aqui pro Brasil do nada. Do nada. Tapa na cara, dedo no bucho, gritaria, espectro patrono não houve para proteger o Dom João. Tua cadeira não tá gostando não Gosta não, pô. Porque a cadeira ela é napoleônica. Não deu pra te entender não, irmão. Ela, ó, Dom João. Tá tudo bem. Falei Dom João, ela, ó. Viu? Ela é aqui já. Ela tem antipatia. Entendi. Eu tenho entendido, tenho te compreendido bem. Ah, valeu, irmão. Tô precisando desse negócio ultimamente. Ó, de novo. Ih, ela tá anti eu. Agora sim, eu acho que... eu acho que eu morguei dela já. Eu acho que eu bati um enjoo, sabe? Eu recebi uma ligação do Problema é Teu. Não sei o que eu vou fazer agora. Pô, véi. Aí tu pode... Aí tu... Acho que tu recebeu aquela mensagem do Cuida, pô. Cuida da tua vida. Entendeu? O ponto é que nós do Oxa História já temos um podcast específico sobre a vinda da família real para o Brasil. É justamente o podcast sobre o período joanino. Então, segue lá, escuta lá que tu vai ter esse papo direitinho, bem feitinho e bem massa no padrão Oxa História, pelo amor de Cristo. Contudo, não podemos falar de independência do Brasil sem falar desse período. Então, vamos retomar ele de forma bem rápida, já que a gente já conversou em outro podcast. O período joanino se inicia em 1808, apesar da fuga da família real se iniciar em 1807. No final de 1807, eles desembarcam de lá, eles desembarcam de lá
para vir, ou melhor, eles embarcam lá para desembarcar aqui no Brasil em 1808. E ao chegar aqui, é muito do que Samara disse, porque é simplesmente o maior evento colonial que a América já teve. Pela primeira vez na história, um rei, na verdade, ele não era rei, ele era príncipe regente, né? Mas, de maneira geral, a família real está saindo da metrópole e vindo passar uma temporada na colônia. Isso nunca aconteceu na história. Isso foi um alarme tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que as pessoas pela primeira vez olharam e disseram, realmente, dá para ter alguma coisa. Dá para ter alguma coisa mesmo. Hoje eu Até porque isso é contra, né, o que eles pregam e o que eles têm como conceito do Pacto Colonial, né? Você ter justamente, né, essa relação entre metrópole e colônia. E se a família vem para cá, justamente a gente vai discutir. Né? Isso vai quebrando toda essa lógica, mas continua esse. Isso. Como essa lógica foi automaticamente quebrada, porque assim, quem explora é a metrópole, como o André disse. Só que quem usa a face do explorador é o rei. Nesse caso, o príncipe regente. Só que o príncipe regente agora está aqui na colônia. Então, os recursos que estão saindo é de Portugal para o Brasil. E não o contrário. Pela primeira vez na história, a lógica colonial foi minimamente invertida. E aí é o que eu sempre digo. Os portugueses que permaneceram em Portugal, e até mesmo portugueses que vieram para cá, nunca aceitaram essa lógica verdadeiramente, porque é inaceitável o poste mijar no cachorro. E era inaceitável o Brasil, mesmo sendo na figura do príncipe regente, estar enviando ordem para Portugal. E a gente... Sem falar que já foi inaceitável a própria fuga do rei, né? Isso. Que para eles foi basicamente um povo abandonado, né? Isso. Um povo sem rei, uma pátria desolada. Então, tudo isso vai gerando um clima. Agora, claro, isso é um clima gerado mais para um sentimento português. Onde é que o Brasil entra nisso? Onde é que, entre aspas, os brasileiros entram nisso? Ora, entram quando quem vem para cá não foi Carlinhos Bala, não foi Rosenbrink. Quem vem para cá é a corte, é a mais alta corte. Então, eles não vão pegar um sabonete Even, que eu uso. Vão pegar Dove. Não vão beber água. Vão beber água Pernier com gás. Que é 15 reais, 200 ml. E outra, né? Eles vão encontrar o Brasil de um jeito que eles não querem viver nesse Brasil. Esse Brasil vai começar a passar a ser melhorado. E aí um dos pontos também, né, da chegada, de transformações, da chegada da corte, da chegada da família real, que é esse. A família real chega no Brasil, que é muito, mas muito diferente do que eles estavam acostumados da realidade portuguesa. Isso. A própria Carlota Joaquina, esposa do Dom João, né, que é o príncipe regente, ela, do momento que ela pisa ao momento que ela vai embora, ela vai xingando isso aqui, dizendo que é uma terra de bárbaros, que o povo não tem educação, que é uma terra feia, que não tem calçada, que as janelas são empoeiradas. Mas, minha gente, alguém faltou dar um start na cabeça da Carlota Joaquina, que aqui era colônia. Ela queria o quê? Colônia, a gente já discutiu isso aqui, colônia é igual a exploração. Não tinha o porquê desenvolver o Brasil se o Brasil era para explorar. Mas agora com a família real, também não há. Mas há uma razão de desenvolver onde a família real está, que no caso foi no Rio de Janeiro. É até quando surge aí, né, a questão de que tipo de independência é essa que o Brasil viveu, né? Em 1822. Seria mais independência política? Porque quando os portugueses eles chegam aqui no Brasil, né? Quando a família real chega, em 1808, muitos dizem que na realidade ali o Brasil já estava independente de forma econômica, exatamente por conta dessa abertura dos portos às nações amigas. Então, exatamente como a gente vivia nesse pacto colonial, com a questão da abertura dos portos, o Brasil começa aí a ser liberado para comercializar de forma independente aí com os países que são ditos como amigos de Portugal, né? Então também vai ter o alvará de liberdade industrial, que era o que a gente não tinha. Então a gente vai começar a poder criar manufaturas aqui no Brasil. Então o Brasil começa a se tornar mais independente de Portugal economicamente, pelo menos. Isso. Inclusive, Samara,
anos atrás, enquanto era governante de Portugal, a Dona Maria I, a mãe do Dom João VI, ela havia revogado esse mesmo alvará que você disse aí. E aí, quando Dom João chega aqui, percebendo a necessidade desse alvará precisar ser novamente autorizado, aí é que ele entende, ó, preciso do comércio aqui no Brasil, preciso da produção manufatureira no Brasil. Aí ele revoga uma coisa que a mãe dele já havia revogado do Marquês de Pombal. E aí a gente começa a ver, né, de fato, essa nova vida econômica e comercial mudando no Brasil por conta da vida da família real portuguesa. Até que a gente tem também a questão do Congresso de Viena, né? Porque a gente tem que lembrar que os portugueses eles não vieram do nada da família, eles vieram corridos de Napoleão. Porque Dom João fez, não vou enfrentar ele não, vou correr, levar minha família para uma colônia, porque eu sei que lá no Brasil Napoleão não chega. Isso. Então ele veio correndo para cá por conta disso. André queria uma fuga estratégica que muitos dizem, né? Uma fuga estratégica. Tem gente que muita diz que Dom João só foi um cara que fugiu com medo e, tipo, não tinha nada, mas, tipo, tinha uma base, tinha todo um objetivo para isso. E aí, galera, eu acho que um dos grandes acontecimentos que a gente tem aqui com a chegada da família real, né, que vai marcar justamente esse início do fim do Pacto Colonial, né, é a abertura dos portos em 1808, quando ele vai justamente... Isso é importante frisar. Quando ele vai justamente acabar com essa lógica de que a colônia só pode comercializar com a metrópole, né? Isso é o básico, sabe? É o feijão com arroz do Pacto Colonial. Se você quebra isso, você está quebrando as bases que vão segurar aquilo se permanecer de pé. E quando ele quebra isso, meu velho, ele está quebrando as pernas totalmente desse pacto que mantinha o Brasil sendo uma colônia de Portugal. E esse momento vai ser, assim, muito, mas muito fundamental, porque agora o Brasil vai poder comercializar com outros países além de Portugal. E tem muitos historiadores que falam, né, que o Brasil vai provar pela primeira vez um gostinho de autonomia, um gostinho de independência, que nem tua mãe, quando manda tu comprar pão pela primeira vez na padaria. Tu foi comprar uma vez, pô, isso aqui é massa demais, velho. Tu vai querer provar daquilo novamente. E esse gosto de autonomia, de independência, vai começar a ficar na boca do povo brasileiro, né? Como uma das primeiras vezes. E não tem como voltar, né? Uma vez que você prova um sabor, não tem como desprovar. Por mais que você goste ou desgoste, não tem como desprovar. E o sabor da liberdade estava em eco muito forte na Europa durante todo o século XVIII. O iluminismo está aí, a Revolução Francesa está aí, a independência do Haiti está aí, a independência dos Estados Unidos está aí, a Revolução Francesa está aí. Então, os brasileiros, eu sempre vou pontuar entre aspas brasileiros, porque não se tinha a concepção de ser brasileiro. Brasil. Né? Isso, de Brasil necessariamente. Se considerava luso-brasileiro, né? Enfim, são discussões que a gente pode fazer em outro podcast. Então, se escutava muito liberdade e agora pode-se provar verdadeiramente isso. Uma coisa que vai ajudar ainda mais isso aí é no ano de 1815, quando Dom João, ainda príncipe regente, ele vai elevar o Brasil de colônia para reino. Aí é maluquice. Porque os portugueses vão dizer que isso aí é o maior desrespeito com a história de Portugal, com a tradição de Portugal. Ei, o Brasil agora está aqui, ó, no mesmo patamar que Portugal. Vamos supor que Portugal tivesse que criar um parlamento para decidir sobre uma lei. O Brasil tinha direito a enviar deputados para lá. Pensa aí, colônia mandando deputados para discutir com a metrópole. Agora pode, porque todo mundo é reino. Loucura. Inclusive, ele até em determinado momento chega a mandar, né? Quando eles voltam para Portugal, os deputados eles até vão. Então, a colônia, do nada, se torna o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E por que isso aconteceu, né? Porque a gente não vê isso acontecendo nas outras colônias. Exatamente porque... Do nada, né? Porque, como a gente falou, o Dom João veio para cá por conta de Napoleão, que estava lá na guerra. E aí ele começa a ser pressionado para voltar para Portugal para oficializar a libertação dele, né? Porque quando eles perdem Napoleão, a Inglaterra, os ingleses, eles tomam conta, né? Tomam aí a posse do que seria de Portugal. Então, Dom João teria que voltar para lá para oficializar essa libertação. Mas Dom João estava de boa no Brasil, mó paz, não querendo voltar. Fez, não vou voltar. Então, em vez dele ir até Portugal, ele fez, vou trazer o reino até mim. E aí ele transforma aí
a colônia em Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E não somente isso, né? A gente tem que lembrar que isso foi em 1815, mas em 1810 a gente estava vivendo a proclamação da independência de várias outras colônias ao redor do que era o Brasil. Então também foi uma forma de Dom João dizer assim, calma, deixa eu segurar aqui o povo para ele também não se rebelar e querer ser independente. Porque quando a gente eleva a colônia a fazer parte do reino, a galera se sente importante, né? A galera daqui, né? Portugal tá odiando mesmo. Mas aí ele diminui a chance da população local se rebelar, porque eles vão sentir agora não mais o cálcio, o lixo, né? Mas sim vão sentir no mesmo nível igual aos portugueses. Ah, exatamente como você já falou, Portugal não vai gostar muito dessa elevação, porque vai achar... Porque Portugal acha o quê, né? Não, Napoleão perdeu, Dom João vai voltar. Dom João nem volta, ainda levanta a colônia como reino. E aí o negócio fica bem, bem doideira. Inclusive, Dom João já pensando em todo esse processo de conquistar, ele até chega a conquistar a Cisplatina, né? Que hoje é... Isso, Uruguai. Que é o Uruguai, que inclusive foi aí um lugar bem importante, porque ele queria para ter acesso, né, ao Rio Prata, para que o Brasil conseguisse ter mais acesso para as navegações, que inclusive se tornou um rio bem estratégico para a principal guerra, né, a Guerra do Paraguai, que acontece bem mais na frente. Então, o Dom João, ele estava ali, estratégico. Ele não estava no Brasil a passeio, a ficar na rede tomando água de coco. Não. Até legal pensar isso que você está dizendo, Samara, porque vez ou outra a gente encontra muitas falas de que o Dom João era só um comedor de coxinha, sabe? E aí, abordar esse Dom João é um comedor de frangos. Comedor de cara frangos. Que fazia no KFC. Isso, assim, não deixa de ser mentira, mas ver o Dom João só como esse personagem, comedor de coxinha, isso é muito inverídico mesmo. Olha o que Samara tá dizendo. Isso é pensamento estratégico, porque veja, no mesmo ano de 1815, que ele eleva o Brasil a reino, Napoleão é preso. Então ele está pensando como é que ele vai organizar toda essa situação toda. Ele está pensando no Rio do Prata, ele está pensando nos colonos não se rebelarem, ele está pensando em fazer acordatas com a galera lá de Portugal. Então ele realmente é uma pessoa articulada, nesse sentido que o Samara está dizendo mesmo. E ele já não estava perdendo tempo, né? Enquanto Napoleão era preso, ele conseguiu anexar a Guiana Francesa em 1908. E ele ficou anexado à Guiana Francesa até 1817. Então ele de fato não estava aqui esperando que algo lá em Portugal se resolvesse. Não, ele estava sendo bem estratégico, ganhando território e ganhando pontos estratégicos, né? Até que a gente vai ter a questão também da Revolução, depois desse processo todo, do Congresso de Viena até a independência, também vai ter a Revolução Pernambucana, que vai ser bem importante, né? Porque diante desse caos todo, aparenta que o que? Nos tornamos reino, é tudo maravilhoso com o Brasil agora. Não. A galera começa a encontrar aí alguns outros problemas que vão surgindo, né? E aí a gente vai ter a Revolução Pernambucana, inclusive, que vai tentar principalmente porque principalmente porque o foco agora, com a chegada da família real, ficou muito no Rio de Janeiro. E tudo, né, do Brasil era pensado para o Rio de Janeiro, porque era onde ele estava, e o resto do Brasil se lascava. Pernambuco foi um desses lugares que se incomodou com esse processo, né? Justamente por isso. Porque a gente estava em crise econômica aqui no Nordeste, né? Detalhe. Perfeitamente. A gente estava numa crise econômica no Nordeste por conta da quebra da produção do açúcar e do algodão, que eram fundamentais pra gente, e por conta do alagamento, né? Por causa da chuva. Aí teve a seca. Então, secou tudo, não tem mais algodão, quebra a produção de algodão e quebra a produção de açúcar, que inclusive é um problema que a gente tem até hoje aqui, né? A gente vê que não mudou tanto aí essa questão aqui no Nordeste em relação à estrutura, mas tudo bem. Então a gente vê que Pernambuco vai se revoltar aí por conta de estar vendo que o alvo está sendo o Rio de Janeiro e o Nordeste se lascando. E aí ele faz essa revolução querendo se separar, né, do resto do país. Mas a Revolução Pernambucana vai durar, se não me engano, 2 meses, né? Isso. Acho que vai durar mais ou menos 2 meses. Um pouquinho mais. Isso, um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 76 dias. Vai de 6 de março a 19 de maio. Vai ser mais ou menos isso aí, até que vai acontecer, né, o bloqueio no Recife pelas tropas que vai estar chegando uma esquadra portuguesa aqui, que vai estar finalizando aí a contenção, acabando com a rebelião, e que é importante porque a gente vai falar um pouquinho dessa questão das esquadras que chegaram a Portugal mais na frente nesse processo aí de independência.
E aí, oficialmente, o Processo de Independência ele vai ser dito, né, começando em 1820, né? Quando a gente vai ver que Portugal já vai estar sob o controle aí inglês, que as tropas napoleônicas elas já vão estar sendo expulsas, né? De lá de Portugal. Isso. Ô, Samara, só uma coisa bem rápida aí em relação à Revolução Pernambucana, que é bem interessante a gente frisar, porque a Revolução Pernambucana, né, pra gente resumir, né, ela vai mostrar para o povo brasileiro que, primeiro, é possível fazer e é possível dar certo. O que muitos tinham tentado e não passado de conjurações, de ideia, com a Revolução Pernambucana foi, de fato, colocado na prática ali, o povo brasileiro sentiu, né, outros lugares começaram a sentir e perceber que de fato era possível peitar Portugal e de fato conseguir algo, né, ao fazer isso. Então esse sentimento, eu acho que é uma das coisas principais que a Revolução Pernambucana vai trazer para o Brasil como um todo, né, Verdade. para perdurar essa questão aí. Sem contar da ideia republicana, né? Porque o Brasil, ele era uma monarquia até então, né? E Pernambuco, ele vai seguir os caminhos que os Estados Unidos seguiu, que a Argentina seguiu, que o Uruguai futuramente vai seguir, que a Colômbia futuramente vai seguir. Então, o caminho era a república, mas o Brasil insistia em monarquia. Só Faz muito Só tempo ainda- que o caminho era para ser a república, né? exatamente. Não. Não, assim, todo mundo já tinha dado essa fita já. Desde 1810 a gente já tem visto aí a galera proclamando a sua Isso. independência e se tornando república. E o Brasil... Perfeitamente. Quando se falava em república, aí o sistema político que vinha à cabeça automaticamente. Não, desculpa. Quando se falava em independência, o sistema político que se vinha à cabeça automaticamente era a república. Não tinha essa, não tinha nem discussão. Ó, passou a polícia aqui agora. Olha a bronca aí, viu? Não, Se esconde, Silvio, se esconde pra não ter achado. Peraí, pô, tô certinho, pô, eu acho. Eu acho ótimo. Tá ótimo. E dentro No desse ano de- contexto, né, Vaz? Situe aí. Qual é o ano? No ano de 1820, os portugueses vão dizer, irmão, vê só, já era. Tá bom. Ó, Dom João, vê só. Tu agora já é rei, que eu tô ligado. Dona Maria morreu em 1817, filé. Na verdade, no final de 1816. E tu não tomasse providência pra voltar ainda. Tu tava botando a culpa do não retorno na conta da véia. A véia leceu e tu não voltasse ainda. Vê só, irmão. O papo é esse. Tu vai voltar, primeiramente. Segundo, tu vai rebaixar o Brasil à colônia, filé. E terceiro, tu vai vir pra cá com poderes limitados. Esse negócio aí ficou chamado de a Revolução do Porto. Isso, Foi sim. pau pra dar em 10 que um comeu sozinho. Dom João disse, vai ter o que se eu não voltar? Os portugueses me mandaram só uma cartinha. Tu lembra da Revolução Francesa? Aconteceu o que na Revolução Francesa? Eita, decapitaram o rei, não foi? Vai voltar não, irmão? Dom João fez. Já comprei a passagem na 123 milhas. Só esperar que o navio já está chegando. Propaganda de graça, mas continua lá. Propaganda de graça para não perder a piada, né? Dom João volta. Contudo, um pirraia fica aqui. Meu Deus. Pedro, pirraia mais velho do Dom João. Pedro de Alcântara, com a sua agora esposa desde 1817, Dona Maria Leopoldina e alguns conselheiros, Joaquim Gonçalves Ledo, os irmãos Andradas, ficam no Brasil. E quando as cortes portuguesas, responsáveis pela Revolução do Porto, recebem Dom João e não veem Pedro, eles dizem, Ih, na moleque. contagem faltou alguém. Alguém pulou do barco. Cadê Pedrinho? Temos problemas. Temos problemas sérios. Acho que não fizeram a Rapidinho, chamada. É, Não fizeram a chamada. Faltou o nome na ata. Acorda, Pedrinho. Pedrinho ficou no Brasil. Pedrinho ficou no Brasil. Péssimo. E é o que é importante, né? Por que Dom Portugal estava tão desesperado para que Dom João voltasse, né? Exatamente por conta de volta. Aí voltamos ao Pacto Colonial. Porque era o Pacto Colonial que basicamente sustentava Portugal Olha o financeiramente. Ó, só chamando aí. Então Portugal estava se vendo numa situação crítica, né? O comércio dele estava paralisado, eles estavam com as manufaturas deles estavam falidas, eles estavam com Cadê o comércio lucro do vazio. nosso menino, né?
Não Cadê o tinha lucro do dinheiro. nosso menino Brasília? O Brasília deixou de dar lucro para Portugal, porque agora Exatamente. ficava muitas coisas aqui no Brasil mesmo. Portugal, acostumado a receber uma pensão gorda todo final de mês, não tinha mais a pensão. Então, aí o que ele faz? Ele começa a ter as ideias de liberdade dele, né? Que eu acho fantástico. É isso, eu acho fantástico. Que eles Não, começam a isso é falar ótimo. sobre liberdade. Mas aí o que eles fazem? Não, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um movimento liberal para que Portugal fique aqui o quê? Livre. Mas vamos fazer o quê? Colocar um poder absolutista no Brasil. Nós queremos ficar como liberais, mas no Brasil nós defendemos o absolutismo. Porque no final das contas, eles não queriam saber se era o movimento liberal absolutista. Eles queriam que era melhor para eles. Eles queriam estar com dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro. Então eles estavam aqui, vamos lá, Dom João, levanta, ou você volta e ser submisso, ou essa nova Constituição, a gente vai fazer, a gente vai escolher outro rei com essa nova Constituição, ou até se tornar república, né? Que chegam até a ameaçar retornar república, Portugal, virar república caso Dom João não volte, né? E aí, Dom João, obviamente, volta. E Dom né, João já vai voltar com poder reduzido, né? já vai Diga-se voltar. De passagem, porque aquela questão do absolutismo, ele vai voltar num governo muito mais constitucionalizado, muito mais Exatamente. regrado, né? Muito mais, calma aí que não é só do teu jeito não. Então, já vai voltar de um jeito diferente. Já tô deixando Isso. voltar, mas tu também não vai voltar do mesmo jeito não. Aí a gente vai ver um Portugal, né? Tipo, o liberalismo para Portugal e o absolutismo para o Brasil. E aí, quando dá em 26 de abril de 1821, ele vai chegar lá, né? Ele volta para Portugal depois de passar 13 anos no Brasil. Acho que ele fez, gente, o que é isso que eu estou vendo aqui? Não sei. E aí ele vai deixando o Pedro, que é quem obviamente vai proclamar a independência, vai começar aí o caos. É aí que entra a questão dos deputados, né? Porque quando o Dom João ele tá indo na navegação, ele volta para Lisboa, vão outras navegações atrás dele, que são exatamente os deputados brasileiros, que são os nossos políticos brasileiros, que vão para lá tentando representar a parte do piniquim do reino, né? Porque até então o Brasil ainda continuava sendo parte do reino de Portugal. Só que quando o Dom João chega lá, vai dizer, olha, não é bem assim, até fazer uma recolonização do Brasil, através das cortes constituintes, né? Que surge nesse momento, onde eles vão fazer várias leis. E aí, quando a gente vai ver em dezembro de 1821, a gente vai ver que vão começar a chegar novos decretos, onde vão falar sobre o fim da regência de Pedro, tipo, ó, querido, você não é regente merda nenhuma, e também do governo geral, né? Eles vão quebrar com esse ponto de Pedro, que é bem importante. E outro ponto que eles queriam muito também era acabar com a unidade do Brasil, né? Porque a gente tá falando sobre eles querem recolonizar, mas como eles queriam fazer isso? Então eles queriam, de fato, quebrar primeiro com a unidade. Então eles começam a permitir apenas que os líderes, né, de cada província dialogassem com Portugal. Ele não deixa mais um diálogo aberto, não. Cada um que tá nessa província vai falar comigo de forma individual. Então, quando o Brasil se vê nesse contexto, ele começa a decidir lutar pela sua independência, né? Porque eles vão começar a ver que a independência agora não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência. Então eles começam a procurar agora uma figura de peso, que é quando surge o Dom Pedro aí como o regente, né? Para de fato lutar pela causa. Porque eles querem que tenha uma pessoa representando essa unidade que luta pela causa geral. E aí eles denominam aí Dom Pedro como regente dessa causa. E oficialmente a gente vai estar começando a ver, né, em 9 de janeiro de 1822. Então veja, a independência foi declarada, né, como nós conhecemos, dia 7 de setembro de 1822. Mas no dia 9 de janeiro de 1822, a gente já pode declarar como o início, marca aí dos conflitos de Pedro com Portugal. Tanto que a gente vai ter o dia do Fico, né, que é o dia onde Dom Pedro vai dizer, não, tudo bem, de fato, vou ficar aqui no Brasil, que não é algo tão bonito como nós ouvimos, como Isso. diga ao povo brasileiro que eu fico. Não é bem assim. O romance precisou ser feito, porque assim, hoje a gente discute muito em sala de aula e tal, esse sentimento nacional que a gente precisou fabricar. Veja, nacionalismo é um sentimento extremamente poderoso, extremamente forte. Só que sentimento você não fabrica. Qualquer um, seja a amizade, seja o amor, seja o ódio, você não fabrica. É natural, cara, é natural. Você precisa deixar rolar. E o amor à pátria, você precisa deixar rolar. Só que no Brasil não rolou. Não houve essa identificação do Brasil ser brasileiro, sabe? Inclusive, nem se sabia como é que iria se chamar. Se quem nascesse no Brasil iria ser chamado de brasileiro, de brasiliano, de brasiliense. Porque brasileiro era quem trabalhava com o pau-brasil. A ideia de eiro é profissão. Marceneiro,
pedreiro. É sério, pô. Marinheiro. Mas é sério. Mas Então, nós sabemos. como é que fica por aí? Então, toda essa complicação vai gerando e o Pedro vai despontando gradativamente. Só para constar, as cortes portuguesas enviaram para cá embarcações. Tentaram desembarcar em Pernambuco. Pernambuco deu 2 cacetes, voltaram, foram para Bahia, desembarcaram, foram para o Maranhão, desembarcaram, foram para Paraíba, não desembarcaram, não conseguiram. Rio Grande do Norte não conseguiram, mas desembarcaram no Maranhão, no Pará. Foi, né? Nesses 3, Maranhão, Pará e Bahia. Tretas. Covardia. Isso. Covardia e tapa na cara. E enquanto E eles até tentam porque- desembarcar, né? Vai, fala, Samara. Fala. E enquanto eles vão tentando desembarcar, Pedro vai recebendo algumas dicas, né, alguns planos aí bem importantes de José Bonifácio. A gente não falou dele, mas ele que foi dito por muitos aí como o patriarca da independência, porque ele vai estar bem por trás aí de algumas das ideias de Dom Pedro para o processo de independência. E enquanto a galera de Portugal está querendo adentrar aqui, a gente vai vendo que Pedro ele vai começar a ir em busca de apoio, né, necessário para a independência. Então ele começa a fazer várias viagens, ele inclusive chega lá em Minas Gerais, consegue apoio em Minas, e aí ele precisa voltar para São Paulo para conseguir mais apoio para impedir a guerra separatista, que está para acontecer em 1822. Então ele, para impedir a guerra separatista, faz: vou voltar ali para São Paulo para resolver esse BO. E aí, quando ele está voltando, é quando ele vai receber 3 cartas, que são as cartas que acredito que o pessoal deve ter ouvido, né? Que vai ser a famosa carta de Leopoldina, uma carta de José de Bonifácio e uma carta diretamente da corte portuguesa. E aí a gente vai ver que Leopoldina, que já até então já vai ser, né, a chefe do Conselho de Estado e a princesa regente interina do Brasil. Então ela vai dizer para Pedro que as notícias são péssimas e começa a falar sobre tudo aquilo que Portugal está ameaçando fazer. José Bonifácio vai falar que as cortes vão ordenar a prisão dele, porque ele estava sendo obediente a Pedro. E ele vai receber a carta também das cortes ameaçando ele. Então ele vai ficar enfesado da vida, né? Era o ultimato, né? A carta das cortes foi o ultimato. E essa carta de Leopoldina em específico, eu vou fazer esse comentário. Eu gravei um vídeo, né? E vai sair amanhã e tal. Mas essa carta aí da Leopoldina, há uma fake news rolando sobre ela desde 2009, 2010 e tal, dizendo que essa carta aí, que foi assinada no dia 2 de setembro, já seria a carta de independência do Brasil. Ora, como Samara bem disse, Pedro estava viajando, né? Então quem estava como regente do Brasil na capital, no Rio de Janeiro, era a Leopoldina, de fato, indiscutível. Mas a Leopoldina, entendendo o seu papel, que foi importante, inclusive frase do Bonifácio, o Bonifácio diz o seguinte: sobre a independência, eu queria que ele, Pedro, fosse ela, Leopoldina, porque ela já estava resolvida, já que o Brasil teria que ser independente. Leopoldina envia uma carta para o Pedro aconselhando, nada de carta de independência. Não, ela envia, ó. Até porque ela não tem esse poder, né? Mesmo que ela escrevendo ou não, né? O decreto da independência, o decreto da independência não teria valor com a escritura dela. Precisava da sanção de Pedro. Então, apenas quando Pedro chega, de fato, ao Rio de Janeiro, que ele pode assinar a sanção para que aí, de fato, seja considerada independência. Ela pode escrever a Bíblia inteira, meu filho, declarando independência. Isso. Enquanto não houvesse a sanção de Pedro, a assinatura de Pedro, a independência não poderia ser considerada como declarada, né? Então, E de toda forma, foi perfeitamente, Samara colocou, mas de toda forma foi um aconselhamento. Pedro, o Brasil já está no ponto. Se não for você a fazer, outros farão. É melhor que seja você. Foi isso que ela disse na carta. Não tem nada de independência lá. E agora o André queria falar alguma coisa, eu esqueci o que foi. Não, eu ia só comentar uns processos, mas eu vou passar rápido, porque já tá bem adiantado. Inclusive, né, José Bonifácio, nesse momento, já foi nomeado ministro, né, brasileiro do governo do Pedro, né? Então ele já estava ele já estava muito influente, estava basicamente um assessor dele aí em todo esse processo de independência. Por isso que ele é visto aí como esse cara muito influente também nesse processo.
E aí, gente, eu acho que essa carta de Leopoldina, ela faz muito, muito sentido, né? Até com as análises dos historiadores hoje e tudo mais, porque é justamente isso. Portugal queria, de fato, que o Brasil basicamente voltasse a ser colônia. Então, quando ela fala disso, né, ela fala porque o Brasil já provou, já teve a experiência, já está vendo o Pacto Colonial ser destruído, né? Basicamente destruído. Então, naquele momento, todo mundo já está preparado para uma vivência de um país independente, né? Leopoldina já percebeu isso e traz também essa ideia para o Pedro, né? Porque assim, a população já está claramente, né, favorável a essa mudança. E aí essas cartas de Portugal que vão vir reprovando, o que Dom João tá pistola com essa situação é brincadeira, né? O que Portugal pediu para Pedro voltar, não tá escrito. Tanto é que Foi o ano de né, 22 todinho. Isso. exatamente, Tommy Carter, o cara e só vai ignorando, e vai continuando, e Sem vai tempo, contrariando, sem tempo, irmão. Inclusive, no filme que a gente fez análise, você vai ver justamente essas consequências da ação de Pedro agora, né? Que é justamente ele ser um traidor, porque ele tá traindo literalmente seu país para a pátria portuguesa para seguir, né, o povo brasileiro nesse momento. Isso. Então, por isso que a gente também coloca esse papel de Pedro muito importante, apesar de Pedro ter feito muita merda, né? Dom Pedro I, ou como fez merda, ou como foi autoritário, mas nesse exato momento ele está tomando medidas totalmente de encontro ao que o governo português estava falando. Então isso vai ser, né, uma ousadia. Inclusive, portugueses que estavam aqui no Brasil, militares que estavam aqui no Brasil, que estavam favoráveis ao que Portugal estava dizendo, foram expulsos pelo próprio Pedro. Mandou a galera embora, na boa, na dura, pra não ter nenhum problema. O cara tava assim, ó, falou merda, tchau. Bye, bye. Não tá concordando? Adeus, amigo. Sem tempo, zero estresse. Sem muita conversa, sabe? Tô sem tempo agora e vai ser desse jeito aí. Dom João, papaizinho, pode mandar quantas cartas for preciso. Eu vou tomar, eu já disse que fico aqui no Brasil, eu vou tomar as medidas que for preciso pra gente continuar com esse processo. E aí, vai desenrolando. Exatamente. Ele era tão arretado, que quando ele recebe as 3 cartas, né, ele diz até para o padre Belchior, né? Que ele faz, é o que eles querem, então eles terão a sua conta. Eles agora vão ver aí para que ver esse rapazinho, porque chamavam muito ele de rapazinho, então ele fica, né, pistola. Então ele fala, né, aí é quando ele vai declarar, de fato, que o Brasil está separado de Portugal e tudo. Porém, em 7 de setembro, já tinha acontecido muita coisa, porque, por exemplo, em junho, 3 meses antes, a gente já vai ter visto que já vai ter tido uma Assembleia Constituinte contrária à Constituição de Portugal. Então não foi simplesmente assim, ele chegou em setembro e toma a independência em cima de um cavalo bonito, que todo mundo sabe que não foi um cavalo, que ele, né, boatos que ele estava todo defecado, que não estava uma situação muito bonita. O diário não dele, mas o diário da viagem, se eu não me engano, foi esse próprio padre que acompanhava as viagens, né? Ele próprio diz que o Pedro estava com indisposição. E uma curiosidade, o Pedro Américo, que pintou esse quadro que Samara está se referindo, a esse quadro romântico da independência, né? O Pedro Américo, antes de morrer, o Pedro Américo, ele admitiu que o quadro dele foi necessário ser feito um romance sobre o momento importante do Brasil. O próprio Pedro Américo disse. E aí tem gente que acredita ainda que o Pedro estava com a sua cavalaria, com os dragões da independência. Minha gente, pelo amor de Cristo. Ele estava cansado, uma viagem longa, atrás de gente para apoiar a independência, um estresse do caramba, sendo ameaçado, recebendo carta, um estresse, estava no ápice. Ele não estava naquela pomposa toda, não tinha como. Isso. E aí vai ter assim, tinha tido, né? Exato. Não, eu só queria comentar um negócio que vocês estavam falando e eu lembrei, né? Porque a gente tá falando dessas cartas, desse contexto todo. E por muito tempo, até muitos historiadores falavam, né, que não, porque a independência do Brasil não teve participação popular, porque ninguém estava sabendo do que estava rolando. Só que hoje é até muito importante a gente frisar, porque o próprio brasileiro, né, muitas vezes acha isso. Mas, né, depois de alguns estudos, até o próprio José Moreira do Carvalho fala, um grande historiador, né, que o povo brasileiro estava muito ciente de muitas coisas que estavam rolando, né, naquele período, né? Um dos pontos que fazia com que o brasileiro, o povo, o pobre tivesse sabendo dessa parada toda, desse rolê todinho, eram justamente os panfletos, né? Que era uma forma de a galera... Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então, assim, o panfleto era a maneira pelo qual a galera ia começar a ler e sabia. E, tipo assim,
o panfleto convocava as pessoas a participarem desse processo, instigava as pessoas a mudar, né, a mentalidade, o imaginário. Então, o sentimento da população também foi sendo mudado e também foi sendo tocado, né? Não é só algo que Pedro vai fazendo e vai colocando, mas a população também estava ciente, apesar de, assim, você não ver um processo tão violento, meu Deus do céu, como outras, né, independências, a população, ela participa também, né, desse processo. Isso. Bastante Não é na guerra intelectual, né? A gente tem, Isso. por conta da chegada da Revolução do Porto, a gente vai ter a prensa chegando aqui, então a gente começa com as gazetas. Então, quando a gente vai ver os jornais da época, a gente vai começar a ver essa guerra política dos corcundas, todo esse processo nos jornais. Então, a gente vai acompanhando pelos jornais esse processo de independência, tudo que está acontecendo com Portugal e com o Brasil. Inclusive, é bem pesado, os instrumentos são bem pesados. Quando você vai olhar o jornal, você vai, de fato, estudar. Então, o Brasil estava, de fato, parecendo um caldeirão, em fervura, né? De fato, pegando fogo diante de todo esse contexto, até porque a gente vai ter, né, já no dia 1 de agosto, as tropas que Portugal enviou para o Brasil. Então, no dia 1 de agosto, de fato, elas vão ser declaradas inimigas do Brasil. Então, quando a gente olha para o dia 7 de setembro, a gente vê que ele não foi no dia 7 a independência que aconteceu. Ela já veio acontecendo. Porque quando a gente olha em 1808, quando o rei chega aqui no Brasil, o rei de Portugal, o Brasil já começa com a sua independência, o processo de independência econômica. Então, a gente vai depois conseguindo e conquistando uma liberdade política, né? Então, é um processo. E aí, de fato, eles precisavam escolher uma data, como vocês já pontuaram, para que, de fato, fosse transformado a história da formação, né, nacional do Brasil em algo mais romantizado, por conta do período da época que vivia, né? Que a gente viveu o romantismo no Brasil. Então, tudo era muito lindo, tudo era muitas flores, então eles preferiram escolher uma data e poderia ter sido 3 de junho, poderia ter sido 1 de agosto, ou o dia 7 de setembro. E dentre as datas disponíveis, eles decidiram escolher o dia 7 de setembro, quando de fato proclamado. Tanto que o 7 de setembro em si só vem passar a ser comemorado, só vem passar a ser visto a partir de 1825, 26. Então, peraí. O Brasil se tornou independente. Vamos admitir isso, né? O Brasil se tornou independente 7 de setembro, né? De 22. Beleza. Por que não se comemorou em 7 de setembro de 23? Por que não se comemorou em 24? Por que não se comemorou... Por que não teve tanta efervescência em 25? Passou-se a comemorar em 26, justamente por conta disso que Samara está dizendo. Não houve em si uma informação inteira para o Brasil. Olha, foi muito... complicada essa informação chegar. Por mais que houvesse os panfletos, por mais que houvesse os jornais, nem todos sabiam ler. Isso, nem todos sabiam ler. Então, quando André cita o povo, de fato, o povo atuou. Agora, é claro, não podemos ser levianos e entender como povo toda a população brasileira, né? A gente tá entendendo ali como povo uma breve parcela. Mas essa breve parcela não pode ser excluída do processo de independência. Então a gente já considera essa galerinha como povo. Lembre que a taxa de analfabetismo no Brasil, no final do século XIX, a independência no começo, no final do século XIX, a taxa de analfabetismo batia 90%. Imagina no começo do século, sabe? Então... É isso. Mas eu acho que nem é esse o ponto, velho. Eu acho que o ponto é porque, assim, o que acontece 7 de setembro é a declaração de independência. Então, para esse processo começar a funcionar de fato, para o reconhecimento dos países começarem a ser, de fato, né, efetivado, Portugal, os Estados Unidos só vem reconhecer 2 anos depois, Portugal só em 1825. Então, assim, para de fato se tornar algo sério, algo relevante, que a galera vai, de fato, o Brasil agora é independente. Né? Então, esse processo ele demora. Uma coisa você declarar. Foi lento. Outra coisa isso aconteceu não só no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, assim, foi um processo declarado naquele dia, mas aí teve algumas guerras depois de vários anos com a Inglaterra. Então, assim, é um processo só de apenas você declarar a independência. Tipo assim, você declarou ali. É o momento que você chegou e faz, olha, eu cansei desta palhaçada e eu não aguento mais, e agora, independente do que vier, seja bom, seja ruim, eu vou dizer que sou independente e pronto, acabou. Tanto que esse também é um dos motivos. Por que não comemoramos em 1823? Porque a gente ainda estava com conflito até 1825. Porque em 7 de setembro, Pedro ele declara que houve a independência, mas, por exemplo,
apenas no aniversário dele, que é dia 12 de outubro, ou seja, 2 meses à frente, que ele vai ser aí denominado, né, como vai ter a cerimônia oficial para que ele, de fato, tome a posse de imperador perpétuo do Brasil. Que aí também é quando ele vai mostrar as asinhas dele, que ele não é tão liberal assim. Muito pelo contrário, ele é ditador. E o Brasil vai começar a sentir isso após esse processo. Né? E a gente também vai lembrar que quando a gente declara independência, a gente só tem domínio sobre, de fato, 3 capitanias, que é de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O resto das capitanias não estão sob domínio da gente. O resto do país ainda está na dúvida. Os governos locais eles ainda vão estar se dividindo entre os apoiadores de Portugal e aqueles que estão indecisos do que acham. Então não é assim, declaramos e toda a população apoiou. Não, tem população que está indecisa. Tem população que está indecisa, tem a população que apoia Portugal, tem a população que não entende o que está acontecendo. E as capitanias estavam com domínio de... Gente, a gente declarou independência com apenas 3 capitanias. Isso é muito louco. É muito louco. Isso. Então a gente vai começar a ver essas crises e Portugal não vai aceitar a nossa independência. E aí é quando entra a Inglaterra, que é esperta, viu? Minha gente, a Inglaterra é sagaz, né? Sagaz. Agiota. Exato. Porque, olha, é sério, mas são agiotas de nível aqui, ó. Nível ouro, meu filho. Sabe jogar o jogo, pô. O jogo é jogado, tem que saber jogar. Banco Imobiliário tá aí pra isso, né? Fácil. E na moral, eles foram... Monopoly. É o famoso amigo do... Como é que fala? Amigo da onça, né? Porque Portugal tava... Portugal tava indignado, porque não queria aceitar a independência do Brasil. A Inglaterra faz, não, tá tudo bem. Eu lhe empresto dinheiro pra você ir lá. E guerrear lá com o Brasil. Aí ele empresta dinheiro pra Portugal. Né? Enquanto isso, Pedro vai se organizando por aqui, vai equipando a marinha da Guerra Brasileira como pode, e inclusive vai contratar mercenários ingleses. Mercenários ingleses, enquanto a Inglaterra está emprestando dinheiro para Portugal guerrear contra o Brasil. E, inclusive, o ponto importante é que muitos populares, né, muitas das pessoas, elas vão estar se armando para defender o Brasil. Porque nesse momento a gente tem ainda uma ausência de um exército preparado. O Brasil não está com um exército preparado para enfrentar a guerra. Então nós vamos ver... A gente não tinha exército, né? A gente tinha a marinha da Guerra Brasileira sendo formada ainda. Então a gente vai ver que a população foram aqueles que pegaram as armas para ir para a rua para defender a independência. E aí a gente inclusive vai ter a famosa Maria Quitéria, que todo mundo já ouviu falar, que é quem se vestiu, né, de homem para entrar no exército para lutar pela independência. Não vou entrar nela agora. Mas vou só citar ela aqui, que é alguém que vale a pena procurar depois. Então, de 1822 a 1825, a gente vai estar tendo muitos conflitos em todo o Brasil, principalmente nas províncias do Grão do Pará, da Bahia, do Maranhão, da Cisplatina e do Piauí. Principalmente essas províncias vão estar sendo centros aí de guerra, porque vai ter a maior concentração de tropas no exército do país. E aí a gente vai começar a ver que a maioria, né, dessa resistência lusitana vai ser liderada em relação a Portugal, né, a favor de Portugal, por comerciantes e militares portugueses. E um ponto de muito detalhe é que, beleza, foram 3 anos de guerra, mas quando nós comparamos essas guerras com as de outros países, essas guerras nem foram tão grandiosas assim. Nós tivemos, em média, uma morte de, 3 mil mortes, que, obviamente, gente, são 3 mil vidas, e que isso, obviamente, é muita gente, mas quando nós comparamos com o resto da América, acaba não se tornando nada, porque foi muito mais sangrenta as guerras de independência nos outros países da América, né? E aí a Inglaterra começa a chorar, né? Porque a Inglaterra já emprestou dinheiro mais Portugal. Olha, a Inglaterra é muito esperta. O que a Inglaterra faz? Tá bom. Aquela mãe, sabe contar 2 irmãos discutindo? Pega aqui os 2 pela mão e faz. Vai fazer as pazes sim. Pode se virar. Se vira e faz as pazes. Isso é uma mãe muito miserável. Então... Não é. Uma mãe desgraçada. É uma mãe miserável da Uma mãe agiota miserável. É isso aí, pô. Nesse pico. E aí ela vai... Eu não quero essa mãe não, Samara. Não, a mãe é assim, velho. É tipo assim, tá, você tá brigando, eu digo, Silvio, toma aqui a chinela e joga em André. Aí Silvio joga a chinela. Aí eu fico aqui sorrindo, né? Aí quando eu vejo que o negócio tá ficando sério e eu que vou ter que me lascar pra resolver o BO, eu digo, não, tá bom, para, vamos se resolver. Nós vamos declarar paz. Aí a Inglaterra faz o quê? Vamos ficar na paz. Aí a gente vai ter aí o acordo, né, em 22 de agosto de 1825, já no final do ano, esse tratado de paz aí de Portugal com o Brasil, mas vão ter algumas cláusulas, que aí a Inglaterra é nojentinha. Aí nas cláusulas vai estar o seguinte, né? Vão finalmente reconhecer o Brasil como independente, né, o Portugal. Aí a gente vai ter aí a obtenção, né, de Dom João VI com o honorífico de Imperador do Brasil, que vai ser muito mais uma honra para ele,
como imperador. A gente vai também, um ponto importante, é que o Brasil ele não vai poder aceitar adesão a nenhuma colônia portuguesa ao Império do Brasil, porque Portugal tá com medo, porque já perdeu o Brasil. Aí Portugal fica cagaço, né? Porque ele tá com medo de perder outras colônias, principalmente as africanas, que já estavam lá também, um burburinho. Então eles assim, ó, é o seguinte, se alguma colônia te pedir apoio, vocês não podem dar apoio. E por último, bem tranquilo, 2 milhões de libras esterlinas que Portugal pede porque ele perdeu bens e perdeu propriedades nesse processo aí de guerra de independência. Aí, obviamente, o Brasil estava o quê? Lascado, pobre. Já estava tendo aí a crise em relação ao algodão, em relação ao açúcar, pegando dinheiro de onde não tinha para para guerrear, né, com a Marinha, para formar a Marinha, para guerrear com Portugal. Aí ele ia pedir dinheiro emprestado. Aí ele ia pedir dinheiro emprestado para quem? Começamos bem, né? Começamos bem, devendo 2 milhões Feliz. somente. Meu filho, Não, brasileiro. E devendo para Estamos Inglaterra. tranquilos. Já começamos em crise. Olha, brasileiro que é Inclusive, brasileiro a gente está demorou. endividado. SPC, meu amor. Meu amor. E a gente demorou, assim, né? Décadas para pagar essa dívida. Ciro Gomes vem Ciro Gomes. Ciro Gomes. Pesado. Vem tirar a Ciro galera do Gomes. SPC. Ciro Gomes, inimigo do povo brasileiro, quer tirar o povo do SPC. Não é assim que se faz, não, pô. Isso é porque Ciro não tava. Silvio vai ser cancelado na internet. Silvio vai ser cancelado. Peraí. Ele já é todo dia. Um cidadão Aí, de bem entendeu que foi uma piada. Ô, rapaz. E um detalhe importante, né? É que o que acontece? A Inglaterra empresta dinheiro para Portugal se preparar para a guerra contra o Brasil. E aí depois ela se revolta e faz, olha, parou a palhaçada, bora fazer as pazes. Aí, para poder fazer as pazes, o Brasil pega dinheiro de novo emprestado com Portugal, com a Inglaterra, e a Inglaterra empresta o dinheiro, o Brasil paga Portugal está devendo basicamente esse valor para a Inglaterra e pega o dinheiro que recebeu do Brasil vindo da Inglaterra e paga a própria Inglaterra. Gente, isso é um caos. Stonks. Stonks. Pelo amor de Deus. Stonks Foi nível hard. basicamente uma repassagem de dinheiro. Foi isso. Repassou o dinheiro aqui, Elvis. Mais Pega o conhecido besta, aqui- pô. Olha, é mais sempre, ó, conhecido tem, aqui é o como ditado agiotagem. de um. Não, senhor. O ditado sempre dito na internet. Todo dia, Silvio, todo dia. Sair de casa o quê? Não lembro, Um otário. não lembro. Não combina malandro. nem com Um malandro. E o que, Silvio? E um E um besta. E esperto. um otário. Entendi. O malandro Um malandro e um otário. Em algum momento do dia, eles vão se cruzar. Em algum momento você O pode ser um malandro- malandro ou otário. Exatamente. E aí, no caso, o malandro foi a Inglaterra. Eu tô sendo Nossa, otário. o cara não pegou a frase. Ele já comentou essa frase comigo, tá ligado? O cara simplesmente Eu comentei, esqueceu. foi. Ó, vamos dar uma Parece- aliviada. Vamos perdoar ele, porque são 11, gente, são 11h43 da noite. São Nós estamos aqui 11h43, gravando o são podcast pra 11h43, vocês. Inclusive, eu acho que Isso. Samara já deu a deixa, né? É, já dei a deixa, porque é o seguinte, Já deu a né? deixa. Ficamos com muitas dívidas, ficamos. Porém, pelo menos ficamos independentes. Esse era o pensamento do Brasil. E outra Aí coisa, um ponto, né? e que as coisas também não acabam por aí, né? Que, obviamente, assim, para outro podcast, mas mesmo cheio de dívida, a gente vai ver oficialmente o Brasil independente, mas a gente ainda vai ter aí, ó, a Constituição rolando, o caos da Constituição para ser feita. A gente vai ter a Guerra da Cisplatina batendo na porta. A gente vai ter Dom Pedro finalmente mostrando que ele não é liberal, que ele é muito ditador. E, no final das contas, a gente vai ter uma independência única na América, onde, em vez de república, nós nos tornamos de colônia uma monarquia. E só em 1889 que nós nos tornamos uma república. Pau a e choque. gente chega por É aqui, isso. né, meu gente? Mas isso é um assunto para Outro Kerry outro Post. podcast. O cara meteu o Kerry Post pra finalizar, naquele padrão, gostasse, Silvio. Galera, acho que é isso. Nossa, ó, estamos aqui com mais de 50 minutos de podcast. Então, assim, acho que falamos muitas coisas interessantes sobre esse processo de independência do Brasil, Mas merecia. que não foi do merecia. dia pra noite. Merecia, com certeza. Não foi do dia pra noite, certo? Foi literalmente um processo que foi acontecendo de vários e vários anos, desde simplesmente a chegada da família real aqui no Brasil. Então, gente, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse podcast aí, pelo amor de Deus, né? Se inscreve no canal, deixa o like, certo? Comenta aqui embaixo se você quer ver algum outro tema, não deixa de comentar pra gente saber. E compartilha, jovem, compartilha com mais um amigo esse podcast para divulgar mais e mais a palavra dessa história. Silvio Joaquim, Samara Vasconcelos, palavras finais.
Eu só quero dizer que a felicidade está passando por aqui. E a vida é isso. Um beijo isso, pra cara, tu. é Fica isso. com esse aviso. Escuta a voz. Beijo, pessoal. Bom, ele tá passando com a alegria, aqui está passando a fome, está passando o sono, o cansaço, porém também a felicidade, a Cadeira de Silvio me amo mais uma vez, porque eu estou muito feliz de falar sobre a dependência nesse mês de setembro, porque é um tema que eu gosto muito, então obviamente a gente juntou o útil ao agradável. Estou empolgada aí para os próximos episódios, mas fiquem atentos e nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem o Instagram, comenta, interage lá, curte aqui também, se não tá seguindo ainda aqui no YouTube. Segue, nem dói o dedo, pô, nem dói, é só aqui, ó, pá, inscreve-se, pronto, acabou, tranquilo, ó. Dói não, velho. É Oxi, mesmo, atira. verdade. Dói não, pô. Olha, puf. Dói não, pô. Gente, não é 5 segundos, pô, 5 segundos. Dá uma moral aí. E é isto. Por hoje É só, isso, meu gente. Por hoje é isso. Encerramos esse podcast. Um beijo, um cheiro, um queijo. Até a próxima. E claro, que a história esteja com vocês. CBC.